E agora, os caminhos da palavra com Pedro Costa. Bom dia a todos e a todas. Essa é a quarta edição, né, dos Caminhos da Palavra. E até em atenção aos novos ouvintes, né, todo o início do quadro eu tenho procurado falar sucintamente qual é a tônica da nossa proposta, quais são os objetivos, não é, que orientam o nosso trabalho nesse quadro, nesse espaço aqui. O foco é para quem se interessa por literatura, né? Especialmente aos que estão ensaiando seus primeiros passos na carreira literária ou que tenha a pretensão mesmo de evoluir, né? Como leitor, como leitora, como escritor, como escritura, né? Então a gente, nos Caminhos da Palavra, nas 3 primeiras edições, nós falamos sobre a literatura, né? Um pouco da sua problemática conceitual, a linguagem, né? A linguagem como realmente o foco, né? Da literatura, o digno da palavra, a sua importância dentro da literatura, né? Falamos também um pouco de algumas competências, não é? Que avaliamos imprescindíveis para o escritor, para o leitor, né? Como ler, né? Como escrever, vícios, qualidades da leitura, da escrita, né? E também, para e passo, fiz algumas indicações bibliográficas, né? Algumas que eu me recordo, um livro que até tem um especial carinho até na minha formação, a reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea do Manfredo Araújo de Oliveira, não é? E outros também, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, o livro da Francine Prose, e vários outros aí. A gente já indicou, fez algumas indicações, né? Eu estou sempre atualizando, né? Tudo que eu me envolvo em academia também, estou sempre atualizando meu blog, né? pietrolemoscosta.blogspot.com. Então, mais para frente vocês vão ter o resumo dessa conversa que a gente está tendo hoje e tal, né? Então, essas 3 primeiras edições foi isso, né? A literatura como objeto de conhecimento, né? Como ler, como escrever e o processo criativo. Basicamente foi esse o horizonte temático dos nossos 3 primeiros encontros, né? Hoje, em homenagem ao Dia Nacional da Poesia, né? Como foi comentado pelo Mauro, inicialmente datado em 14 de março, houve a mudança, né, para 31 de outubro, coincidindo com o aniversário de Drummond de Andrade. E também, esse mês de março é muito significativo para a poesia, porque no dia 21 é comemorado o Dia Mundial da Poesia, né? Então, a temática de hoje é leitura e declamação de poemas, né? Aproveitando o ensejo, queria divulgar aqui para vocês, pessoal, atenção aí a quem aprecia literatura, né? Acho que é importante a gente estar sempre trocando conhecimentos, experiências, né? Eu tenho um canal no YouTube, em que eu faço Pietro Costa no YouTube, né? E nesse canal, pelo menos uma vez por semana, eu faço um trabalho chamado Um Tributo à Imortalidade. Nesse canal, eu faço declamações não só de já consagrados, eternizados, né, pela sua poesia, Drummond de Andrade e outros, né, como também faço reverência também para
nomes que estão despontando no início, né? E aqueles já também também já com Infelizmente. um grau de prestígio maior, tanto para quem está começando como para quem já tem uma trajetória mais consolidada na poética brasiliense, né? Então, um tributo, já homenageamos colegas da academia já, e de outros coletivos artísticos, né? Como Jorge Amâncio, Noélio Ribeiro, Soter, entre outros, né? Já fizemos um bom número de homenagens, né? Então, pessoal, a leitura da poesia, né? Como ler, como interpretar a poesia. Primeiramente, o poema, né? Ele se insere no terreno conotativo, né? Então ele tem uma camada múltipla de sentidos, né? A poesia é uma linguagem, né? Que apresenta uma multiplicidade de camadas de sentido. Então a leitura de um poema, ela não deve, ao nosso sentir, ser apressada. Para ler um poema, compreender um poema, você precisa formular várias indagações, mas ao final eu vou declinar algumas que eu acho que é interessante. Então cada poema, meus caros, é um mundo à parte. Cada poema, ele dialoga com o seu autor, as suas vivências, inclinações e angústias, né? Dialoga com seu estado emocional, né? E várias outras nuances que são importantes. Então, cada poema, primeiramente, é um mundo à parte, né? E como cada poema é um mundo à parte, ele vai pressupor um certo tipo de sensibilidade, né? Tem aqueles poetas que são cultores da linguagem, né? Tem os poetas que são cultores da linguagem, então eles têm um certo rigor quanto à forma do poema, métrica, estilo, né? Já outros, eles já são adeptos de versos mais livres, né? Então a leitura precisa estar atenta a essas peculiaridades. Acho que é importante, né? Por exemplo, a guisa de exemplo, o Gustave Flaubert, da Madame Bovary, né? Ele procurava a palavra justa, muito justo, né? Extremamente meticuloso no uso da palavra. Inclusive, uma curiosidade, ele fazia o teste vocal, né? Gostava de fazer o teste vocal das palavras, né? Dentro do texto, antes de definir o arranjo do texto. Já, por exemplo, Balzac era mais descontraído, né? Quando o Flaubert demorava um tempão para redigir um livro, o Balzac, poucas semanas às vezes. Outra questão, como o poema tem toda essa carga emocional, afetiva, simbólica do poeta, é importante o leitor ele não se aproximar ao poema com ideia preconcebida, né? E aqui eu acho importante evitar incorrer em certas compreensões estereotipadas, como, por exemplo, a poesia é um ato de contemplação, o poeta é um ser angélico, né? A poesia, eu gosto de falar que ela é uma musa poderosa, porque ela ocupa o lugar que ela quiser. Ela pode se dedicar à exortação, né, de um problema social, que, por exemplo, a diversidade racial, o preconceito, a luta a favor do meio ambiente. Ela pode ter um tom contemplativo também, exaltando o transcendente, criticando os fetiches de moralidade, criticando o individualismo, o hedonismo, etc. Ela pode simplesmente falar de uma experiência pessoal e assim por diante, uma experiência afetiva. Então, a poesia é uma musa poderosa, né? E além disso, eu gosto de falar também, a poesia é uma musa inteligente, né? Por que ela é uma musa inteligente? Porque
O poema, enquanto texto, enquanto signo, né? Ele vai ter ambivalências de sentido. As palavras, elas muitas vezes o arranjo do texto ele vai dar margem a vários entendimentos, vai dar margem a você construir a sua interpretação, né? E a interpretação, ela não é só, realmente ela vai envolver uma reconstrução lúdica. Né? Uhum. Posso, você estava falando em relação à poesia, né? Eu lembrei do Manuel de Barros, um dos escritores aqui nossos. Ele fala que poesia não é para entender, né? Entender é parede, procure ser uma árvore. É uma coisa que eu acho ótima, só para dar uma na sua questão aí. Mas, por favor, muito pertinente, obrigado. Não, excelente. Exatamente como o Mauro falou, poesia para viver. Então não se aproxime do poema com ideias preconcebidas, né? Conceitos prévios todos nós temos, né? Mas é com o convívio, com a troca que a gente vai refinando esses preconceitos, trocando por outros. E assim nos tornamos pessoas melhores, né? Então, para quem está começando, por exemplo, a leitura dos poemas, né? É importante ter essa concepção, né? Você não vai entender um poema de primeira, né? Até porque a poesia também é uma musa sensual. Ela não se entrega de uma vez. A poesia você vai desnudando o seu sentido, o seu intento, a sua mensagem, à medida que você lê e à medida que você conhece aquele que a escreveu. Porque não dá para você dissociar, você separar o poema texto do poeta autor. Não dá para você dissociar isso. Né? Então a leitura de um poema vai ser sempre uma troca. Vai ser sempre uma troca de conhecimento e vivência entre as pessoas, né? Entre as suas crenças e ideias. Né? Então, finalizando, né? Antes de ler um poema, algumas questões, ao meu ver, cruciais. De quem provém aquela fala? É do eu poético, irônico, melancólico? De quem provém? Né? Porque o poeta tem várias vozes. O que motivou o poeta? O contexto histórico. Qual a cultura envolvida ali, o povo? Qual a situação? Para quem o poeta escreveu? Né? Porque todo texto tem intencionalidade. Qual o tom? É um tom contemplativo, de exortação, de dúvida? Né? O formato, a forma que os signos são arranjados, né? Isso interfere no sentido, no significado. O poema, o título sugere alguma coisa? O vocabulário e, principalmente, quem é o poeta? Quem fala? Gratidão, pessoal. Maravilha, grande Pedro. Tá legal, bacana aí. Os caminhos da palavra, aqui com Pedro Costa. Quero mandar um abraço também para o Elvis, Cauã, Lu Veiga. Lu Veiga, estamos esperando você aqui para você receber o seu livro. É isso, Pedro? Isso. Então, por favor, está convidada para o próximo sábado você estar aqui para receber o seu livro. E é isso aí, daqui a pouco nós retornaremos com a agenda cultural e também com a entrevista com a Mauri Rodrigues, que já está aqui, e daqui a pouco nós vamos entrevistá-lo. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente está de volta. Programa Cruzeiro em Letras.